Vamos trazer um pouquinho de bastidor sobre outro tema polêmico para os militares. GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Intensificaram-se, gente, as conversas entre os Ministérios da Justiça e da Defesa para encontrar uma maneira dos militares atuarem de forma emergencial nas ruas sem efetivamente decretar uma operação de garantia da lei e da ordem. Desde os atos golpistas de 8 de janeiro, a GLO se tornou uma espécie de palavrão dentro do governo Lula, um sinônimo de golpe. Embora já tenha sido utilizada em diversas ocasiões, chamar uma GLO não significa dar um golpe de Estado, mas o governo tem horror a essa expressão. Então, está crescendo a percepção que é preciso ter uma maneira de utilizar a tropa quando for necessário. Pode ter uma situação de urgência que necessita utilizar o Exército, Defesa e Justiça já estão de acordo sobre isso. Só estão tentando encontrar uma forma de fazer isso que não seja via GLO, por questões políticas. Fontes do governo federal me dizem que provavelmente vai bastar apenas um decreto para isso. Mas o instrumento jurídico em si ainda está em discussão e persistem dúvidas importantes. Quais são elas? Por exemplo, apenas o presidente poderia convocar os militares para entrar numa área conflagrada? Esses militares teriam imunidade para agir caso entrem, por exemplo, numa zona tomada pelo tráfico de drogas ou que esteja ali com um conflito iminente? Está descartada, por enquanto, qualquer alteração no polêmico artigo 142. O Partido dos Trabalhadores tentou fazer uma proposta de emenda constitucional sobre isso e não prosperou. O artigo 142 é aquele que estabelece a função constitucional das Forças Armadas. E ele foi distorcido pelos golpistas, querendo dar a entender que as Forças Armadas poderiam funcionar como um poder moderador. Mas não é isso que diz o artigo 142. Então, qualquer mudança no artigo 142 enfrentaria uma enorme resistência do Exército e dificilmente passaria no Congresso. Então, o governo arquivou essa saída e está buscando essa outra forma de efetivamente poder usar os militares se for necessário. Vamos agora para a análise. Estão comigo Leandro Rezende, Thaís Arbex. Leandro, você que já trabalhou muito nisso, as GLOs às vezes não tem muita alternativa, ou tem? O governo realmente precisa de maneiras de acionar os militares quando for necessário? É preciso toda essa ginástica para ter os militares em campo quando for preciso? Porque é uma ginástica política o que eles estão fazendo. Essas operações de garantia da lei e da ordem, né, de emprego dos militares na segurança pública, isso é um instrumento que existe há algum tempo, né, e que foram, curiosamente, muito usados durante os governos do PT, né? As operações de garantia da lei e da ordem foram usadas algumas vezes durante os governos petistas ou enquanto o PT estava no poder. Isso se organizou e se tornou uma coisa quase que banalizada, mas é problemático, né? Porque tem a questão de onde você processa militares que eventualmente cometam abusos, tem toda uma discussão sobre a competência da justiça militar para analisar esse ou aquele caso, e tem o fato de militares não serem treinados para operar em casos que demandem a presença de de uma participação maior do Estado em contextos de violência urbana, né? Não é esse o treinamento de militares do Exército, não é esse o treinamento de militares da Marinha, nem da Aeronáutica. São treinados para fazer guerra. E guerra você faz contra um inimigo externo, não contra um inimigo interno. Mas, diante de toda uma retórica, né, que se criou nos últimos 20, 30 anos, né, de guerra às drogas e de guerra que é um discurso de guerra às drogas, mas que invariavelmente acaba se tornando também uma guerra a populações pobres, a favelas. Houve uma facilitação do uso dos militares em operações de segurança pública, o que não deixa de ser um problema, né? O que você nos conta é que está sendo negociado um caminho para lidar com isso,
isso, mas sempre chama a atenção e nos alarma, né, a todos quando vemos que há um debate sobre uma possível imunidade de militares diante de um emprego deles, né, para poder fazer segurança pública. Isso não pode existir, porque isso se torna um estado de exceção dentro de um estado que se pretende democrático como o Estado brasileiro. É uma questão complexa, tem várias nuances para além dessas que eu coloquei, mas, enfim, é algo que toda a literatura sobre segurança pública, sobre violência urbana, olha e sempre se assusta um pouco com essa possibilidade dos militares participarem de trabalhos de combate à violência urbana, porque não é a tarefa dos militares. É ruim para eles e é ruim para quem, enfim, tem que lidar com isso no campo. Thaís, explica um pouco para as pessoas como é que GLO se transformou neste palavrão no governo Lula. Porque quando a gente conversa no Ministério da Defesa, e o Leandro explicou super bem como é que funciona, como é que não funciona, é um instrumento que às vezes é necessário, não é a função dos militares atuar nas ruas, mas às vezes é preciso. Agora, politicamente, o que a gente está vendo é um esforço enorme para não ter que usar essa palavra. Por que politicamente é tão complicado usar a expressão GLO se necessário for? Raquel, o que a gente assistiu nos 4 anos de governo Jair Bolsonaro? A gente viu uma politização dos militares, né, das Forças Armadas e de tudo que está relacionado a eles. Durante muito tempo, o presidente Jair Bolsonaro, naquele estilo dele, fazia o uso de seu poder sobre as forças militares, como presidente da República, como uma espécie para fazer ameaças veladas, né? Dizendo que ia acionar o artigo 142, que ia colocar a GLO, e isso virou nas ruas para dizer que, para insinuar que poderia ter um golpe, para dizer que a gente não teria não teria mais o Estado democrático de direito. E isso, nos grupos de apoiadores do presidente, passou a ser usado como algo quase que mágico, como se a convocação, a decretação de uma GLO, ela fosse derrubar qualquer governo eleito. Então, talvez seja esse o pano de fundo. A gente está lidando com uma politização excessiva dos militares durante 4 anos e que, a partir da mudança de governo, o que a gente vê que Lula tem que fazer uma reaproximação com os militares, precisa conversar com eles, precisa estabelecer um diálogo. José Múcio Monteiro entra com esse papel de conversar, de restabelecer pontes, de reconquistar confiança e aí também de colocar essas questões práticas nas suas caixinhas corretas. Então, imagino que, neste momento, também há uma preocupação de não se passar nenhum recado errado, de conseguir fazer com que cada função, cada órgão, cada carreira tenha a sua função delimitada para aquilo que ela é constitucionalmente feita ou para exercer. Então, acho que é este o grande ponto, Raquel.